Oi, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Claro, todas as pessoas vão se beneficiar desse vídeo, mas o meu público-alvo mesmo são as donas de casa. Bom, eu sou dona de casa em tempo integral, eu passo o dia inteiro em casa, embora eu também faça outras coisas que sejam remuneradas, eu as faço de casa e os meus horários são flexíveis, são trabalhos como freelancer mesmo, não é nada como carteira assinada, coisas do tipo. Então, a minha profissão é ser dona de casa e mãe também. Eu tenho um bebezinho que vai fazer 5 meses e eu cuido dele todos os dias, o dia inteiro. E eu me peguei pensando sobre o seguinte: aqui no Brasil, diferente de outros países até mais desenvolvidos como os Estados Unidos, nós temos a cultura de menosprezar, rebaixar, não reconhecer o valor das donas de casa. E eu falo que aqui no Brasil porque é comum ter donas de casa, por exemplo, nos Estados Unidos, e elas não serem vistas como inferiores a uma mulher que trabalha fora de casa para prover a sua casa ou contribuir com a renda familiar. E eu pensei que aqui no Brasil, muitas vezes, esse preconceito não é tido só por pessoas de fora, mas às vezes até por parte das donas de casa, porque já está muito impregnado na nossa imaginação, no nosso imaginário, a ideia de que se uma pessoa não contribui financeiramente para uma casa, ela não é útil para aquela mesma casa. E esse é um pensamento totalmente pervertido, errado e ruim, né? Maléfico. Porque afinal, a dona de casa é quem vai dar a cor a essa casa, é quem vai dar o título de casa feliz, de casa triste, de casa arrumada, desarrumada. Ela é quem vai transformar essa casa em um lar ou transformar em algo ruim, negativo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a literatura, o poder da literatura para a dona de casa e como que ela pode contribuir para uma melhor vivência dessa mulher na sua realidade. A gente sabe que, ou não sabe, algumas pessoas talvez não saibam, mas a literatura, ela tem um poder muito grande de transformar a nossa mente. Afinal, é um conteúdo cultural e a cultura vai definir uma boa parcela da nossa vida. Se nós temos uma cultura bem formada, a gente vai se transformar em um ser humano melhor. Se nós temos uma cultura ruim, uma cultura pobre, não no sentido monetário da palavra, mas no sentido de nível de capacidade, nós consequentemente teremos um nível inferior. A boa literatura, quando uma dona de casa a conhece e usufrui também, ela tem o poder de transformar o imaginário dessa dona de casa, mas principalmente em tornar a vida dela muito melhor. Por quê? Um professor meu, chamado Rodrigo Gurgel, que ele na verdade não é meu professor, mas ele é um professor de literatura. E uma vez ele falou que quando a gente tem muitos livros disponíveis em casa, embora a gente não vá lê-los, nem tenha uma data prevista para lê-los, é uma coisa benéfica. Porque é como se a gente tivesse várias passagens de avião disponíveis
E a qualquer instante a gente pode pegar, tiver vontade de viajar, pega uma passagem e vai viajar. Então, se a gente está com vontade, pega um livro, qualquer livro aqui, e lê. Por quê? Por que essa comparação? Porque os livros bons, a boa literatura, especialmente a literatura clássica, faz a gente viver experiências que a gente não viveria se não tivesse contato com essas informações, com essas obras. Então, a nossa perspectiva de mundo, a nossa perspectiva de vida é ampliada. E isso é um ponto muito positivo para nós que ficamos em casa o dia todo. Por quê? Pelo menos por experiência própria. Hoje eu moro em um condomínio. Então, eu tenho vizinhos neste andar. Todos os dias eu desço para passear com o bebê e vejo outras pessoas, mas não é um convívio muito profundo, não é uma experiência tão forte, firme assim. Então, os livros, eles me ajudam e ajudam a todas as pessoas que têm esse hábito de ler literatura, me ajudam a ter novas realidades, assim, a conhecer novas pessoas, mesmo que sejam personagens. E nesse ponto entra uma questão: existe a literatura boa e existe a literatura ruim. Muitas pessoas vão discordar de mim, eu espero que não venham encher o meu saco. Nossa, Arely, mas livro é bom, não importa qual seja, não importa quem seja o autor e tal. Mas não, gente, é mentira, isso não é verdade. Existe sim o tipo de livro que vai edificar, não seja necessariamente um livro espiritual, mas existe livro que tem uma complexidade, uma profundidade e um arsenal de ensinamentos tão profundos que obviamente se torna superior a um livro que nitidamente não tem um contexto, não tem uma base muito firmada na realidade. Então acaba que esse tipo de livro ruim é bom ser evitado, sabe? A gente sabe, geralmente esses best-sellers que são ultra vendidos hoje em dia, eles não são tão bons, porque infelizmente hoje as pessoas não estão lendo tantos livros bons, mais livros facinhos de ler. E não, eu já vou falar sobre isso aqui também. A gente não começa lendo, livros super difíceis de ler, como Crime e Castigo, de Dostoiévski, não é assim. Mas também, por favor, não me venham com a justificativa de que pessoas de classes inferiores têm que ler livros acessíveis, com uma linguagem simples. Tá, ok, pode até ser um livro com linguagem simples, mas não precisa ser um livro ruim só para tapar o buraco de que a pessoa tá lendo e de que por ser pobre, assim, ela tem que ler um livro ruim. Isso é errado, é muito feio. Existem sim livros bons, eu posso até trazer vídeos aqui dando dicas de que eles têm uma linguagem simples, fácil, de facílimo entendimento, então qualquer pessoa pode ter acesso. E voltando ao ponto, por que é importante a dona de casa ler esse tipo de livro de literatura? Porque como nós não temos tanto convívio social, pelo menos a minha experiência, quando eu vejo uma personagem passando por um tipo de situação, eu vou conseguir, enquanto ser humano pensante, um ser racional, eu vou conseguir absorver ensinamentos daquela personagem, de acordo com as atitudes dela no livro. Porque, por exemplo, tem livros que tratam de questões humanas que são muito abrangentes, que ultrapassaram a linha do tempo. Então, livros que foram escritos, sei lá, em 1800, 1700, podem sim ser lidos hoje e bem compreendidos, porque as questões que foram tratadas lá ainda acontecem hoje. Então, coisas como honestidade, amizades,
o amor, a fé, as traições, as desilusões, o egoísmo, o medo, todos esses sentimentos, essas questões que, independente de em qual era seja encontrada, ainda vai estar presente no ser humano, são tidas nos livros clássicos, na literatura clássica. Então, quando a gente que trabalha em casa, fica em casa o dia todo, tem contato com esse tipo de obra, o nosso entendimento de mundo, ele se amplia. Então a gente faz viagens sem precisar sair de casa, sem precisar abdicar dos cuidados com a nossa família. E isso é algo muito bom, mas muito bom mesmo, muito positivo, porque a gente vai se tornando seres humanos melhores. Nós nos tornamos seres humanos melhores, com um conhecimento de vida maior, sem precisar estar numa empresa, sem precisar estar com colegas de trabalho, sem precisar literalmente fazer viagens, usando somente do nosso tempo e do nosso interesse para ler uma obra. Então, os benefícios para uma dona de casa que lê a literatura boa, a literatura clássica, são incontáveis. Ela expande o seu imaginário, ela melhora o seu imaginário, ela passa a ser mais sábia, não só no sentido de ter mais conhecimento, mas de saber como lidar em determinadas situações. Isso é muito importante no dia a dia, nas relações interpessoais. Então, se você, que é dona de casa, assim como eu, às vezes se sente um pouco inferior por conta da sua profissão, saiba que lendo a literatura você muito provavelmente vai encontrar um descanso naqueles personagens e vai passar a valorizar muito mais o seu dia a dia e as suas funções domésticas. E é isso, era essa conversa que eu queria ter com vocês. Eu espero que vocês tenham tirado algum tipo de proveito dela. E até a próxima. Um beijo.